Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Números, capítulo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e aos nossos antepassados. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação, nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Edom, porém, respondeu: vocês não poderão passar por nós. Caso contrário, nós os atacaremos com a espada. Os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido ao seu povo. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois contenderam contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e Eleazar, o seu filho, para o alto do Monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em Eleazar, o seu filho, pois Arão será reunido ao seu povo. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao Monte Hor à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em Eleazar, o seu filho.
Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, todos os israelitas prantearam-no durante 30 dias. Números capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra os israelitas e capturou alguns deles. Então, Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para destruição. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Já estamos fartos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto em frente de Moabe, a leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço. Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote e de Bamote para o vale de Moabe, onde fica o Monte Pisga, de cujo topo se avista o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, guerreou contra Israel. No entanto, Israel o derrotou com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois a fronteira dos amonitas era fortificada. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, até mesmo Hesbom e todos os seus povoados. Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Hesbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu Ar de Moabe, os senhores das alturas do Arnon. Ai de você, Moabe! Você está destruído, ó povo de Camus! Ele converteu os seus filhos em fugitivos e as suas filhas em prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Nós os derrotamos. Hesbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba.
Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espias a Jazer, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois, voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para enfrentá-los com todo o seu exército em Edrei. O Senhor, porém, disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos, com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como aos filhos dele e a todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da sua terra. Números capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhes disse: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles. Você não amaldiçoará este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os oficiais moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros oficiais, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o honrarei com muita glória e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse o palácio dele, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho.
Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: "Que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo." A jumenta disse a Balaão: "Não sou a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" "Não", disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: "Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta?" "Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem eu teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida." Balaão disse ao anjo do Senhor: "Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei." Então o anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você." Assim, Balaão foi com os oficiais de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. Balaque disse a Balaão: "Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de honrá-lo?" "Aqui estou", respondeu Balaão. "Seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca." Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos oficiais que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, onde este pôde ver parte do acampamento israelita. Novo Testamento, Marcos capítulo 7, versículos 1 ao 13. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar. E apegam-se a muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: "Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras?" Ele respondeu: "Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens." Ele continuou: "Vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre-o, seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe.
Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.